oração inicial. E esta oração, Gracias, ahí va a comenzar la grabación. muito obrigado, ali vai começar a gravação. Saludamos a todos y todas las Saudações a todas e a todas as pessoas que estavam presentes, damos espaço de formação no voluntariado Reiva, espaço aberto, onde as distintas partes do território nos unimos para compartilhar o território, para seguir compartilhando, também para desaprender. Então, convidamos para começar com a oração. Compartilhando nas situações que estamos vivendo no território. Um padre perguntava como que tinha visitado aquelas comunidades. Estávamos com um navio, com uma seca histórica, como também está vivendo Manaus, por lá por Peru também. Mas mais, agora recentemente com as irmãs Lauritas, compartilhamos com as irmãs Lauritas sobre a situação do derrame do petróleo, para ser muito consciente desta situação, de fazer nossa parte. E nossa oração vai encaminhada para essas comunidades, porque estão com a seca dos rios, porque estão contaminados, a poluição, o território onde faz comunidade, onde vivem sua vida diária, onde fazem alimentação, onde recebem alimentação, e onde também procuram água para tomar banho, para lavar roupa, lavar louça. Sabemos que a comunidade assim tem uma vinculação muito forte com o rio. Por isso é uma situação muito crítica. Vamos assistir o seguinte vídeo. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes, autoridades que se encuentran en nuestra comunidad, en la comunidad de San Fernando. Yo soy el APO de San Fernando. En este momento nos hemos reunido para tratar algunos temas, ¿no?, sobre nuestra contaminación de nuestro río, que es río Pastaza, pertenece a San Fernando, de aquí pertenece al distrito de Andovas. También hacemos presencia, 4 niveles, inicial, primaria, secundaria, el CEPRO. Estamos nosotros presentes en este momento. Estamos aqui da comunidade, presente da comunidade, 4 níveis de educação, porque estamos fazendo o pronunciamento para os governantes. Muito boa tarde. Mayam Janikili, da comunidade da Istago, contaminado nesse petróleo, nesse Cungo. Temos o rio contaminado com petróleo. Janiro reclama Cungoze. Congo contaminado, petróleo da Andovas, ninguém e Chingaro nisso consumimos água neste pastazo. Nós tomamos água desta água contaminada. Primária, hermana, e Chingo na Bahia, Nishkungo, Andovas, petróleo manga. Y chingaro nicho Guamama ayudarida, Maya manda Andoas, gobierno, alcalde, Maya manda Istaga, ya San Fernando. Governo, prefeito, mande gente para limpar. Después Soplin y chingar ellos. Esperanza, Novo Yanco y Ponu. Alcalde, gobierno, Maya ma San Fernando da Istaga. Prefeito y gobierno. Y chingaro nish contamina Istaga. Y chingo waxina, Jurawa. Nos watching it and say, pero Jura was Rapani Nishtagana. Yo pido, mama alcalde, gobierno de Andoas. Pedimos para o prefeito, o governo, tira toda esta contaminação desta gente que contamina os rios. E chingaro víveres, Arosawa, e chingaro Panagana, Maya Manish da Panagana, San Fernando. Y chingaro mama tarcha, gobierno, alcalde, tamama y chingaro gobierno, prefeito. Manda istago, tamarama. Digan pues vamos a que nos ayuden. Para que todos nos ajudem. Vamos a pedir todos para que recebamos ajuda. Isso é tudo o que tinha que dizer. Este é o pronunciamento que a comunidade, que como comunidade estão pedindo.
A comunidade está pedindo o Templo do Maranhão, ubicado na ribeira do Rio Pastaza, da empresa Petroperú, que é a contaminação do rio. Estamos percebendo a contaminação para a contaminação do dano ecológico, porque prejudica a saúde dos povos que moramos e somos ribeirinhos daqui do rio. Então, que tenham um plano de contingência, porque sentimos que estamos sozinhos, porque estão violentando nossos direitos à vida. Por isso, queremos gritar para que todas as pessoas que correspondem dos estados, do governo, para sensibilizar com toda a comunidade, também que venha os meios de comunicação. E também fazemos uma demanda para o Estado do Peru, o governo do Peru. Estamos todos os cidadãos para a vigilância, porque todos os direitos estão protegidos pela Constituição e pelos direitos internacionais. Mahuni nuimia kurpuhahi sepro nam tako visha vikia sanghuang numin hetea visha nuimia tasavinya vinin honi puhahi takon maisha entar yame ho makanchin enas nish ukanar mon ma yom dino ingu kar puhahi tamu nama terinskisha ma yem tamun ma entar ingu wadinsha yen makatiri wika kur ma kunduchua entako puhahi tinetahe magde. Pedimos ao governo do Peru para que sejam escutadas que sejam atendidas nossas reclamações. Muito bem, ante esta situação de crise ambiental que estamos vivendo a nível mundial, especificamente nesta comunidade de Catoche, em São Fernando, que também é vizinha das comunidades pelo rio Pastaza, que está nesta situação. Vamos pedir por eles, para que sejam escutadas estas solicitudes de maneira urgente, porque está a vida das crianças, dos jovens e dos adultos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Kevin, por este espaço, porque era justo e necessário para fazer-nos conscientes com a realidade que estão vivendo as comunidades. Adiante, Padre. Obrigado e boa tarde a todos e todas. Hoje em dia somos poucos, não? Ok. Enviei umas slides, algumas apostilhas de empatia, que falava de clima, a solução de conflitos. Então, como muito grande, então isso pode fazer de ajuda. Empatia é a chave, é a realidade de compreender a experiência interna da outra pessoa e reflexo da escuta ativa, de compreensão para outra pessoa. Isto está no coração de tudo que é grupos de ajuda, de terapia, que usamos os termos espirituais. Qual é a característica principal de Jesus? A característica principal, humanamente falando, é compaixão e empatia. É pôr no calçado do outro, captar o que percebe e o que vive. Até a missão, a missioneira, é começar com empatia. Não entrar para não só dizer o que você acha, sino captar o que eles experimentam e vivem.
como neste vídeo que a irmã Lisete compartilhou. A outra coisa que chama-se retroalimentação, em inglês é feedback. Ali é quando temos que dizer a alguém como estou afetado porque eles dizem, pode ser positiva, pode ser até coisas negativas. É muito importante saber como lidar esse feedback ou realimentação. Isto vai acompanhado com a confrontação, que de vez em quando temos que confrontar, e quando vez temos que confrontar. Mas não é fácil, é uma das coisas mais difíceis da confrontação, tem que estar com fatos, não com interpretações. Tem que também estar comunicado com respeito e abertura ao diálogo. Muitas vezes, uma confrontação é uma diferença entre o que o acordo assumido pela comunidade, pela equipe, o que o outro está fazendo. Também tinha separado sobre a comunicação, sobre uma resolução de conflitos, alguns dos pontos chaves para entender, de grandes formas de entender, e também um resumo de comunicação interpessoal, pegado de uma página de Espanha. O que quero fazer? Podemos falar, conversar entre nós. E esta seria a folha que diz afetividade na comunidade. E podemos passar juntos. Depois, muito obrigado, Vicente. E depois podemos compartilhar qual é a sua experiência de conflito ou de resolver conflito em comunidade, que nos ajuda, seja na comunidade onde vivemos, onde trabalhamos, onde fazemos missão. Decoramos também a resolução de conflito. Tem uma coisa, especialmente para tomar em consideração, que temos que viver de uma cultura. A gente nunca vai confrontar de frente. Esse é muito europeu, norte-americano. Preciso falar contigo por aquele problema. Não, em uma comunidade, a gente tem que ir para outra pessoa falar: olha, preciso de sua ajuda para melhorar minha relação com a fulano, com outra pessoa. Tá bom, eu escuto. E esta pessoa vai fazer que ir falar com outro. E ali podemos dois mudar ou melhorar. Mas nunca falamos de que temos um problema entre nós. Então, de diferentes culturas, tem casos muito elevados. Uma das coisas muito importantes, nunca ter vergonha. Não fazer envergonhar a outra pessoa. Então, tomamos em consideração quando falamos de alguns esquemas de resolução de conflitos. Temos que saber que cultura estou e que coisa não vai funcionar. Primeiro, quando falamos de comunidade, de onde vivem vocês, com a comunidade religiosa, não é uma família. Às vezes, gente jovem entrando em uma comunidade. Ah, sim, minhas irmãs, meus irmãos. Mas com o tempo, percebemos que uma comunidade religiosa tem elementos de convivência e até carinho uns com outros. Mas não é uma família. Este, a vezes, pode levar a alguns preconceitos. Por superior, o superior não é mamãe, não é papai. Também não somos filhos. Alguns somos só adultos, não somos filhos. Nosso modelo falha em muitas formas.
respeito mútuo porque resgatamos o respeito mútuo que precisamos, que nos une. La vocación. Nos une por pela vocação. É com isso que estamos em comunidade religiosa e a missão. E temos de diferentes comunidades que têm muito mais ênfase, mais importância na comunidade que outros. Em alguns, fazem menção ao que o que é a comunidade. A comunidade dos capuchinos, e eles têm uma importância muito alta, e tem a parte da comunidade que é muito alta. Por exemplo, na cidade do sul de Peru, eles até cocinaram com árvore, com a madeira, e eles compartilharam. Não sei se tem agora uma cozinha, um fogão mais avançado, mas muito importante para eles, muito importante a comunidade, porque tem outros apostolados por trabalho, mas de uma ou outra forma, esta comunidade de claustro, o que foi que começou pelo beneditino, que tem algumas variações, até comunidades mais apostólicas. Por exemplo, eu sou jesuíta, e nós, desde a fundação, somos, não estamos obrigados para viver e fazer a oração juntos. Por quê? Porque nossa preferência está na liberdade para a missão e o trabalho, porque esse é nosso carisma. Isso também é alguma coisa que devemos ter em consideração. Isso vai determinar muitos fatores. Por exemplo, dá para ter nosso tempo em casa e da forma de estar na casa. E o que nos une é a fé e o amor. E evangelizar a efetividade. Que é bem difícil viver junto, que é o terceiro ponto. Que seja uma família ou uma comunidade. E então, eu penso como cristãos, às vezes, de evangelizar culturas, muitos lugares. Mas o que fazemos com nossa própria afetividade? Como levo minhas emoções, meus sentimentos? Como é o meu nível de amadurecimento? O problema, muitas vezes, nas comunidades, não é a falta de orar, de rezar. São os problemas psicológicos não resolvidos, onde às vezes pessoas podem ter dificuldades, chocam, batem muito uns com outros, são muito dependentes, exigem demasiada atenção, se afastam e são hipersensíveis. Então, muitas vezes, pode ser onde tem um trabalho. Se a base é um mandamento de amor. Se Filipenses, capítulo 12, nos diz, se tem alguma coisa importante, tenha a mente e o coração de Jesus. Seja o mandamento do amor, amar o outro como Cristo amou a nós. Estamos aconselhados, relacione com o outro como gostaria que se relacione contigo. Isso é muito que a prática, uma família, uma comunidade compartilhada, trabalho, em qualquer forma da comunidade, numa comunidade de fé, de trabalho, é como nós levamos uns aos outros afetivamente. E lembremos que são emoções, sentimentos que existem. E a vezes que não prestamos atenção, especialmente os homens, somos mais resistentes em compartilhar e às vezes até reconhecer emoções. Tenho um bom amigo que tem trabalhado muito bem e é amigo
E é uma pessoa uma comunidade onde trabalhou para trabalhar e ajudar para uma família, uma morte de uma docente, de filhos, de outros. Muito emocionado. Eles têm uma ascendência de uma família dos Estados Unidos, com avós alemães. Eu não sabia que teve as emoções até que tinha os 18 anos. Só era fazer o bem ou fazer o mal. Mas era brincadeira, era dizendo isso. Mas na casa nunca perguntavam de como sente, como te sentes. Que sim, tem que ser forte. Não somente homens, também acontece com as mulheres. Porque sempre que tem que portar-se bem. Mas tem boas emoções, sorriso, alegre. Os homens têm nojo, têm raiva, não está permitido. Como lidar com essas emoções? Isto é uma parte que exige a maduração afetiva. Se entende como falamos da mãe, da vida religiosa. Isto inclui a cada um de nós que trabalhamos no voluntariado, no serviço. Por uma pessoa da vida religiosa, a madurez afetiva se entende como a integração progressiva de sua história pessoal. Não é de um dia ao outro, é um trabalho de toda a vida. A integração progressiva de sua história pessoal. Porque a história pessoal é pessoal de cada um. Tem pessoas que têm crescido numa família, perdão-me, por este estereotipo, por esta etiqueta, porque uma família italiana que é muito emotiva, que todos falam ao mesmo tempo, que não pode fazer, que sim, que não, e muitas emoções, e pode fazer que alguém pode pensar que estão brigando uns com outros. É muito diferente que uma família podemos ter outros estereotipos. Por exemplo, no inglês, que todos vão estar muito certo. Ou concordo, muito obrigado. Ou com bom ponto, super controlado, muito racional, exagerações, os extremos de uns outros. Isso é como temos crescido na família. Nos influi. Quando tinha um trauma, quando havia sofrimento, conflito na família, quando vez nos afeta como nós vivemos conflitos, dificuldades, onde as pessoas podem ser demais sensíveis, porque por uma pessoa compartilhar e fazer piada de forma inofensiva, ou vice-versa. Reconhecer nossa própria história que vamos a sarar com o tempo. Lembre-se que todos os indicadores de saúde mental indicam duas coisas: autoaceitação e autoconhecimento. E isto significa conhecer quem somos e conhecer nossa própria história. Quando há esta integração progressiva da nossa história pessoal, espero que que conduza a um maior autoconhecimento, a uma autoaceitação. E este vai humano nesta realidade de relacionar-se com outros. A habilidade de relacionar-se com outros. Se pensarmos que não se pode. Goleman era autor do livro que tinha trabalhado na inteligência emocional, mas seu livro, mais ou menos, porque era um livro bem escrito, entrou no mercado comercial, ajudou muito a inteligência pessoal, emocional, é muito importante. E começa com autoconhecimento. E saber o que estou sentindo no momento. E depois, como lidar, expressar
minhas emoções. Até Aristóteles tinha dito, uma coisa é ter raiva com outra pessoa indicada, na forma aceitável. Essa é toda uma arte. Até os gregos já falavam. E há de saber como lidar com essas emoções e sempre conhecer essas emoções. Não há forma de lidar e com este a habilidade de mais ou menos manter nosso próprio humor ou controlar-nos. Eu faço o exemplo do professor e o professor que tem um filho na casa e que tem passado a noite com um filho doente. Mas quando cheguem na aula, já todos calem-se, porque eu não dormi bem. Outro chega, muito bem, bom dia, tudo bem? Como estão vocês? Vamos começar a aula. Porque ele põe acima, a seu dever, acima de suas próprias emoções. Sabe, com duas coisas. Quarto ponto é empatia. Ou, de novo, o coração das relações com os demais. Esta empatia abre, además, a habilidade de resolver conflitos, de formar equipe, de animar grupos, etc. Então, quando há a habilidade de relacionar-se com outros e percebe uma ótima eficácia apostólica, para pessoas da vida religiosa acertar nossas grandes missões com a disponibilidade requerida, que a pessoa está livre a rir e sorrir. Às vezes que tem comunidades que têm um testemunho de fertilidade e serviço, de fraternidade e serviço, que a gente diz como se ama, como se cuida. E vocês, já que estão vivendo na comunidade, uma coisa a decorar é que vivemos em casa de vidro. Mas a gente comenta, conhece, sabe. A padre fulano, o padre X não se relaciona com outro. A irmã de X com a irmã Y, mas entre elas não se relacionam entre um com outros. Esta é uma realidade. Vivemos um povo. Às vezes a gente está observando como vivemos. Então, esta fraternidade pode ser uma ajuda, mas também pode fazer também um obstáculo. Na conferência religiosa, aqui, há alguns anos, uma das coisas que eu disse a alguma palestra de conformadores, devemos estar dizendo às religiosas e religiosos: tenha muita paciência com este povo, porque este povo tem sofrido muito, é muito abatido. Mas que a vezes dizemos ao povo: tenha muita compaixão, paciência com o Padrecito X, com a irmã fulana, porque ela tem um sentimento de miércoles, de quarta-feira, que se vem servindo aos demais. Em comunidade, tem olhado o que faz, tanta dificuldade, fofocas. O Papa falava, tem dito, o Papa tem dito. Contemplativa, terroristas. Um caso terrorista da vida contemplativa, porque são umas fofoqueiras. Porque os fofoqueiros também destruem aos padres, destruem as irmãs, causam ressentimento. Onde tem ressentimento, tem a falta de perdão. Algumas destas coisas de reflexo também se percebe pessoas mais fracas, mas com fraqueza em sua etapa de criança, sua juventude, levam a etapa de adultez,
porque tudo pode solucionar-se vivendo uma comunidade boa. Mas, na realidade, no matrimônio, por exemplo, na pareja, tem o casal tem a oportunidade de escolher seu próprio veneno. Muitas vezes no casal, no matrimônio, os opostos são atraídos, mas também depois tem que resolver como vivem entre eles com suas diferenças. Mas com a comunidade, não escolhemos com que vivemos. Oxalá que seja uma seleção sadia dos candidatos antes, porque é muito importante na seleção espiritual, mas também psicológica, porque também é gente que vai trabalhar pela vida, não somente com outros da mesma comunidade, sino também ao serviço do povo de Deus. Então, quando não podemos superar a dimensão afetiva, psicológica, esses são os resultados. Por esta razão também, a oração, rezar uns por outros, um exame. Como estou relacionando-me com o outro, como me sinto. Mas tem que ser com uma consciência, parte da minha espiritualidade. Trabalhar minha própria vida. Então, uma pergunta para cada pessoa. Quem necessito eu para ser uma pessoa que outros ou outras encontrem estimado ou querido na casa? Há pessoas na comunidade que vão viver com você. Quais são as características? Que necessito trabalhar eu? Que preciso trabalhar eu em minha vida para que seja alguém que dá vida na comunidade? E a comunidade, em onde eu trabalho. Esta dinâmica é muito importante. Algumas qualidades que facilitam a vida comunitária bem comum são atitudes que podemos pôr em ação. Que isso estar em uma comunidade pequena onde vivemos, como uma comunidade, uma paróquia ou uma instituição. Temos uma atitude e um desejo de estilo, de comunicar e viver, que se enfoque primeiro em cuidar, ou em dominar. Vou falar de quem manda. Liderança, liderazgo é muito importante. Mas qual é o estilo de liderazgo? Isso pode mudar muitíssimo. Como é a liderança? Pode mudar entre liderança o liderazgo que pode ter um líder. É uma pessoa com capacidade de criar comunidade. Que busca os dons dos demais. Em sentido, é mentor, é mestre, é convidar os outros a descobrir seus talentos. E procura que o grupo gere vida, mas não é dominar com críticas, com castigo, com punição, senão com a animação. Algumas coisas chaves que podemos afirmar versus criticar. E isto pode ser desde arriba, desde acima ou desde baixo. Que pessoa que tem qualquer plano oferecido não é suficiente para ele, porque sempre está como um francotirador, atacando outra pessoa, criticando, sempre procurando, buscando uma fraqueza, sendo um obstáculo para o outro. Mas temos que procurar uma atitude mais positiva, de afirmação, para... Às vezes temos que dar retroalimentação, dizer que a outra pessoa pode melhorar em sua vida, até confrontar que não obstáculo em sua forma de trabalhar. Isso tem que ser feito com respeito, com esperança e com confiança, com que a pessoa pode melhorar. Similar e compreender versus julgar. Tentar compreender a outra pessoa. E também
quando entra em um povo, numa cultura nova, apagar o juízo é o mais difícil que nós pensamos. Quero compreender por que fazem as coisas assim. Até quando tem problema, qual é a história que tem levado o povo a ser tão conflitivo? O que está acontecendo? Compreender também as pessoas com quem trabalhamos. Compreender estilos que são diferentes. Por exemplo, há um programa em Myers-Briggs que descreve a pessoa como se aproxima à realidade. Por exemplo, alguns podem ser extrovertidos, outros introvertidos. O extrovertido fala muito e precisam falar o que ela mesma até está pensando. Mas os introvertidos fazem a pensar interiormente. Mas às vezes não é muito extrovertido. Um bom exemplo que havia um provincial na província dos Estados Unidos, do que agora é Chicago, e ele tinha o sócio, que é o secretário executivo. E o provincial era um homem muito extrovertido e também ele era muito sonhador. Percebeu muito bem a realidade, mas ele encantou pensar em voz alta, construir coisas. E às vezes esteve falando na sexta-feira e podemos fazer o que seria bonito fazer. E alguém introvertido, que era mais o homem que gosta de saber exatamente o que fazer. Seu secretário executivo passou todo o sábado tentando redactar um plano. E na segunda-feira, aqui é o que podemos fazer. E outro falou, não, é somente, estava falando e sonhando em voz alta. Por favor, não fazemos coisas, fazer um plano, até que os dois concordemos em fazer. Diferentes estilos. É muito importante. E cada um tem seus talentos. Mas exige paciência e compreensão para apreciar que outros são diferentes. Tentamos trabalhar com um espírito de igualdade versus elitismo. Esse é onde entra, ou já sabemos, a igreja. Que entra a igreja. Por exemplo, vocês, as mulheres, nunca encontraram no clericalismo, no sacerdote, certo? Eu tenho a verdade, eu sei o que todos têm que fazer. Até o Papa tem dito, é fatal. E igualdade não significa ceder na liderança ou a capacidade de liderança, mas pelo menos ter um líder para trabalhar com outros. Entra na perspectiva de igualdade. Renuncia ao elitismo. Não é renunciar a habilidades para ajudar. É descobrir como envergonhar e entender que outro também está capacitado, que tem empoderamento, empoderar, que eles também compartem, que tenham seu próprio poder. E isto significa compartilhar versus individualismo. Como provavelmente tem descoberto, em muitas comunidades, a comunidade é grupal. E então, o individualismo está até decepcionado. Às vezes, temos crescido na sociedade onde o individualismo predomina. Tem coisas muito boas. É parte do que tem sido a idade moderna. Eu posso fazer minha própria vida, mas às vezes isto pode ser muito forte e não permita compartilhar na comunidade. Por exemplo, assertividade em relações
é para dizer exatamente o que necessito, respeitando e negociando o que os outros também precisam. Esta é a ideia de compartilhem. E o serviço versus poder. Temos poder como missionários. Vocês que entram em uma comunidade, às vezes são os mais preparados academicamente, têm mais experiência no mundo. Usamos o que temos para servir ou para ter o poder. Este é também o que sempre, se pensamos, um diferencial entre serviço, igualdade e poder que pode ser até uma forma de abuso. É o pior dos casos. É o que temos enxergado na igreja, como em muitas instituições, é o abuso do poder. E pode resultar até estupro, a violência sexual, abuso do poder. Mas que Jesus tinha poder e nós temos poder. Nós é constantemente pensar como uso o poder que eu tenho, que minha comunidade tem, no meio de um povo. Então, viver a maneira colaboração e versus competição. Cada um tem seus talentos e cada um deve ter sua participação. Colaborar com outros é um processo aprendido. Versus competição, que pode ser explícito. Em muitos dos temas de educação e competição, quem é o primeiro, quem é o último. É a forma que nós temos que estamos educados. Devemos formar pontes. É uma mudança de chip. E como devemos trabalhar uns com outros. E podemos viver reconhecendo especificamente desde a fé o perdão versus ressentimento. Perdão não é fácil. Perdão não é fácil. Não perdonamos por nosso próprio bem, não por bem do outro. Até psicólogos que não usam nada da religião reconhecem o perdão, se libera a mesma pessoa para viver. Ficar ressentido poderia chegar até um hábito. Sentir que alguém me ofendeu e outra pessoa me ofendeu. E este aquele. E eu penso naquele. E não posso permitir que alguém me maltrate. Pouco a pouco eu ressinto que ninguém quer estar comigo. Porque estou ressentido, ferido. Que chegamos ao extremo, mas às vezes trabalhamos com pessoas ressentidas, sabe, que desfiguradas, que podemos seguir trabalhando com essa pessoa. Podemos perdoar, podemos reconhecer. E normalmente que é questão de duas pessoas. A outra é o diálogo. O diálogo é importantíssimo. Uma das melhores comunidades que eu vivi, que era o bairro Agostinho, em Lima, que é muito pobre. E tivemos juntos em um tempo de muita pobreza, de crise nacional e muita violência. Este foi o tempo. MRTA, Movimento Revolucionário Tupamaro, um movimento tipo cubano, centro-americano, mas tivemos o grupo de Sendero Luminoso, que era em seu idioma, nessa língua, marxista, maurista, dedicado a seguir o que foi Popar, o que fizeram no Putié, inglês. E então, isto foi um tempo horrível. Mas uma das coisas que nos salvou é que toda quarta-feira na comunidade
tivemos 2 horas de compartir como previsão de vida. Cada semana éramos como 6, 7 pessoas, cada um falou de sua vida, como estou, que me importa, que estou vivendo, e coisas assim, com algo de retroalimentação, de compartilhar, seguido por uma missa. E manhã, cada semana, ia ter um sacerdote obreiro da comunidade. Sempre tomava o dia quarta-feira como se deu livre, de folga, para a mudança de turno, para estar mais livre. Isso nos salvou, porque tínhamos muita tensão de desfigurar. Temos ditos muito de frente. Comunidade como parque zoológico. Uma comunidade porque parece um zoológico, para ter tanta diversidade, mas com o diálogo, com escutar uns aos outros. Eu acho que temos vivido juntos muito bem. Oração versus autossuficiência. Então, nossa vida tem que estar enraizado no Senhor. Isso significa rezar uns por outros. Ter a humildade de dizer, eu falho, eu tenho falha, preciso crescer. E também a fortaleza de dizer, e preciso dizer. Mas não tenta fazer. Um super homem, super mulher, não ser Cowboy que viene solo, el cowboy modelo que chega só o modelo de alguns. É o que homem no malvado. necesitaba nadie, Era o homem que não precisava de ninguém. Só precisava um cavalo. su caballo, Falou com seu cavalo, fumou seu cigarrilho e morreu cáncer. tossendo de câncer sozinho. Tenemos que aprender a vivir en Temos que comunidad. aprender a viver em comunidade, compartilhando a Todo vida. eso, lo más Compartilhando a vida. E tudo isso, o mais importante é o amor. Mas como implementamos o amor? Muy bonito. O amor se escuta muito bonito. Lavar platos. O amor traduz lavar louça juntos. Amor significa ter paciência e tolerância. E às vezes haver valentia até de respeitar o outro. Jesus usou sensibilidade. O conflito era parte de sua vida. Nunca rejeitou a ninguém. Nunca rejeitou a ninguém arrependido. Mas o que pensava? O que tinha toda a verdade? Toda verdade. Jesus tinha capacidade de enfrentar. Mas nós não somos Jesus, somos seguidores dele. Então, tentamos de primeiro saber como conviver, como criar em vida em comum, comunidade, para trabalhar e servir na comunidade onde estamos. E vemos da comunidade representando o Senhor, porque tem que ser uma mensagem de amor na fé em Cristo e que amamos, seguimos. Então, estas são algumas ideias rapidamente. Gostaria de saber quais são suas experiências de vocês que ajudam a criar uma comunidade boa. Quais são os obstáculos? Quais são as coisas que nos ajudam para viver em comunidade? Quais são as coisas que são obstáculos, que fazem difícil a comunidade? A palavra é sua. Somos 1, 2, 3, hay más, hay 4. Vamos. Estamos 1, 2, 3, 4. Que estão. ¿Qué piensan? ¿Cuáles han sido? Y Lisette y Joan también pueden participar, por favor. Lisette, você também pode participar. Vida comunitaria, también de misión. ¿Cuáles son algunas de las cosas que has encontrado que hace una buena comunidad? ¿Cuáles son Que cosas fazem uma nova comunidade e que você acha que são coisas que destruem uma comunidade em Cecília, Nery, Juan Carlos? Sí. Como dicen en el chat, padre, son 17 personas las que estamos presentes.
Así que hay varios Hay compañeros y 17, compañeras, son sí. muchos, están Así que Sim, são 17 o que faz presente. Afonso Então, sí, Afonso, donde todos que quieren, por favor, então, todos que querem, por favor, este aporte onde podemos dialogar juntos até daqui até um termo da palestra. Si me escuchan, voy a conversar un poco. Sí, Se me muy bien. escuta, pode comentar um pouco. Cámara, Muito porque bem. estoy Obrigado. Não tenho câmera, porque tenho creo pouca que, sinal. según mi experiencia, Bem, segundo minha experiência, son bonitas. todas as experiências Todas são las bonitas. experiencias causan conexión. Todas as experiências causam dependiendo de conexão, dependendo de cada um de Yo nós. siempre veo es E as la luzes comunidad que de sempre oración, vejo la é a oración comunidade de y oração. también la É a oração na contemplativa comunidade individual. e também a oração contemplativa individual. Realmente que Nos hace nos también aprofunda, que nos nos faz da una também, oportunidad, ¿verdad? De nos dá uma conocernos nosotros oportunidade también, de de conhecernos dónde nós estamos, também, de onde estamos y con relación a los demás también. e com relação aos demais também. Y las sombras E que as siempre veo, sombras cualquier que tipo de sempre dificultad, vejo, son qualquer tipo de desde donde dificuldade, nosotros miramos, são desde onde nós desde miramos, nosotros olhamos, mismos onde nós o enxergamos. desde los demás, Desde nós ¿verdad? Como vemos para os demais. había una historia de Como tinha uma história niño cherokee que de pregunta a su uma abuelo, criança abuelo, Cherokee que pergunta a seu bueno, avô. era una historia de toda su vida, ¿verdad? Pero É uma história de toda a el sua abuelo vida, resume mas o avô tenemos dos resume lobos adentro, que todos temos dois lobos dentro, y duas entonces el niño raposas le pregunta dentro no cuál seu ganará la interior. batalla. Mas Y qual el ganhará a que batalha? le E o avô al que alimenta ganará, diz para ele Entonces que también você alimente tenemos que mais. preguntarnos Então qué também lobo todos os dias alimentamos temos que en nosotros, perguntar porque qual somos é a el yin y el ego, raposa que ¿verdad? nós alimentamos. Y eso Qual é a habla raposa muy que bien nós las alimentamos? florecillas de Gubbio, Isso fala muito del bem lobo a de Gubbio, florecilha ¿verdad? de Que al Gulho, final San de a Francisco, raposa de Gulho, que cuando São demostró ese Francisco, amor verdadero de quando Dios São al Francisco lobo, el lobo mostrou o verdadeiro amor de salió su Deus, parte tierna, o ¿verdad? raposo Y el lobo saiu sua escorpión parte resulta humana, sua que parte el lobo escorpión eterna cada de día amor, e a paso a la raposa se conversión. converteu. Cada um de nós Pero temos um también passo a somos como conversão, este chico que mas também tenía un árbol con somos varias neste flechas. homem que Pero tinha un día vino um un arco niño com y el niño várias tenía solamente flechas. dos flechas. Y E el a adulto criança maestro le só quitó una tinha flecha duas flechas. y E o solamente mestre quedó con tirou una. uma flecha e somente ficou com uma Entonces, flecha. también nosotros Então, tenemos que também ponernos nós los zapatos temos a veces que para calçar decidir. no sapato do outro para Tenemos decidir, una oportunidad algunas veces, porque aunque temos sea uma oportunidade, amar, às vezes uma só oportunidade de amar, de perdonar, porque el tiempo de pasa. perdoar, porque o Entonces, tempo si no passa. aprovechamos eso, Porque se no não podemos, ¿verdad? aproveitamos isso, não Tenemos que podemos. aprender a comprender y gestionar Temos que nuestras aprender a emociones. compreender e No gestionar podemos nossas controlar nuestras emoções. emociones. Tenemos Não que podemos aprender a controlar, gestionar. temos que aprender a Y eso a través gestionar, de la oración, de la a fazer lectura, gestão com se puede hacer. as nossas emoções. Uma gerência de emoções, isso No pode ser. educamos, como dice el padre Kevin, que tenemos que Não educar nuestra educamos, afectividad. mas temos que Muchas veces educar nossa sabemos muchas afetividade. cosas, pero Muitas no vezes sabemos conocemos muita nuestro mundo coisa, psicológico. mas não conhecemos Mucha nosso gente mundo no conoce. psicológico. Muita Yo gente não se conocía conhece. algo porque Eu teníamos conhecia nuestra algo, profesora que era porque psicóloga tínhamos nossa y bueno, professora que era compartíamos psicóloga todo, e pero hay gente compartilhamos e que no tudo. conoce. Hay Mas às gente, vezes que los temos jóvenes de gente que ahora não conhece, os jovens de hay agora não muchos que no conhecem. conocen E cómo tem muitos funcionan adultos que não conhecem como absolutamente nada. funciona Yo absolutamente creo que nada. de las E emociones acho que, depende que, que 90% das de todas emoções nuestras dependem relaciones. 90% de nosso Sí, la relacionamento. empatía es, Sabe? yo tengo que A ponerme empatia é a en el lado del chave. otro, de lo Eu contrario yo tenho que no pôr puedo na chave conocerme do a mí outro. mismo. Pelo contrário, eu não Eso poderia conhecer-me a mim mesmo de yo tudo que eu agradezco mucho a la aprendi. comunidad E eu Laurita que me agradeço ayudó muito à bastante comunidade da Laurita que en me ese ajudou aspecto, en todo muito mi neste, transcurrir neste también, ponto, em todo o especialmente el meu año pasado. transcorrer, Y especialmente o ano todo es porque passado. desde la Em familia tudo, vivimos desde a família, y vivemos nos ayuda esta bastante falência. a Nos ajuda muito ponernos como ese niño a con una sola pondo y a como ver essa dónde vamos a criança, alcanzar. que só temos uma só flecha e ver onde vamos a lançar aquela flecha, onde vamos a botar aquela flecha. Gracias, Porque é uma única Nery. oportunidade. Los Muito obrigado. metáforas, cuentitos son Metáforas ou contos Sí, ou ya historinhas existen los muito dos bons, de lados de verdade. cada persona, E existem sol y os dois sombra, lados de como cada puedes um. decir. Existe uma sombra, é verdade, Tratamos que alimentamos ou que de tentamos permitir a crecer, de a alimentar, florecer. de acrescentar, de Otras florescer. personas, hay varios. Outras pessoas Muchos no têm tienen vários. cámara, entonces Muitos não pueden têm tener câmera, micrófono. podem ter microfone.
Padre John. Padre, Buenas tardes, padres. Claro. ¿Cómo están mis boa compañeros? tarde. Como estão todos os companheiros? Às vezes não me ligo, Conectados. Bueno, padre, yo eu achava que tinha pouco conectado. Eu moro na Colômbia, no departamento de Vichada, do povo Paiaroa, digamos, dentro de las comunidades, dentro da muchas comunidade. dificultades, Há muita muchos dificuldade, conflictos, tem muitos y, conflitos. digamos, y conflicto no es de bélico, sino conflicto No con los conflito líderes, de guerra, sino digamos, conflito com los os jóvenes que líderes, estamos formando, a com os veces jovens que chocamos estamos con los formando. líderes. Às vezes Entonces, chocamos com as ahí, dentro de lideranças. esas comunidades, Dentro dessas hay comunidades, conflicto de liderazgo, tem conflito de lideranças. digamos, nosotros como los jóvenes queremos animar Nós, esa como comunidad, jovens, entonces queremos animar hay essa choque comunidade. dentro de esos con los Temos líderes. um choque, En um ese confrontamento caso, com a liderança. Nesse caso, padre, Piaroa, as povos todos Piaroa, los étnicos no tenemos como povos no étnicos, tenemos conflictos. não La temos mayoría, como conflitos. entrar a otras comunidades, Como a maioria de entrar nuestras na outra ideas, comunidade, hay de aportar de nossa ideia. Quando nós entramos em outra comunidade, é que temos conflito para aportar nossas ideias. siempre, Então, nós sempre, soy sempre, estudiante, en este sou caso, soy estudante. estudiante de Derechos, Neste caso, sou veo esa estudante de realidad que Direito está pasando e vejo essa en realidade que está nos nossos territórios. a veces usted ha Como às vezes, como o Senhor tem compartilhado dessa experiência, é muito boa. São experiências boas, muito lindas, muito bonitas, que temos escutado para formar e dar esse caminho nessa comunidade. Então, muito obrigado por essa informação e muito obrigado pela formação de rei. E sempre para entrar, liderar na comunidade. São muito difíceis, porque às vezes, como sempre tem dito, a nossas famílias, nossos filhos, nossos irmãos, temos conflitos. Então, para resolver dentro de grandes quantidades de povos indígenas, os povos piaroas que vivimos nós, são muito difíceis, padre. Mas tentamos de resolver alguns conflitos que existem dentro dessa comunidade. Temos organizações, dentro da organização temos conflitos, temos muitas competições, como falava do poder. Colaboração, sim, aí dentro das comunidades. Temos colaboração, temos dentro da nossa comunidade, temos ajuda entre nós. Isso sim fazemos entre nós. Mas falamos que é muito difícil para solucionar os conflitos. Mas nós, como estamos formando, tentamos de fazer, tentamos de comunicar-nos com eles, falamos com eles, vamos sentar, como podemos resolver, como podemos caminhar juntos, como podemos fazer algo dentro dessa comunidade. Muito obrigado a vocês, companheiros. Muito obrigado, padre. Muito obrigado, Rangel. Muita boa descrição. É um processo. Estamos no processo de tentar construir uma comunidade e um mundo de paz. Cada um é um instrumento de paz. E também reconhecer é ferramenta de paz. E também é reconhecer muitas dificuldades. Vivimos um tempo de muita transição. Então, que tem sido comunidade com sua própria vida, já vive dentro de um mundo externo com valores muito diferentes. E não é todo mal. E não é que outra coisa, que também tem coisa muito boa. De ter um tempo no celular, de estar mais conectado. Mas se este mesmo mundo só na tela do telefone, não serve. Temos período no norte do Peru, que nos anos 60, 70, vamos salvar o povo da incursão do consumismo desta sociedade deprimente. Mas imagina, eu prefiro ter uma caixa de plástico que temos feito à mão, mas a realidade é que vivimos em meio de um mundo de consumismo. Como chegar a fortalecer uma comunidade
que uma comunidade que pode viver um mundo de mudança. Desafío para todos. Este é um desafio para todos. Otras personas, Outras pessoas, ¿Qué resumen se puede hacer? ¿Qué eco de todo lo que hablaba? ¿Qué mensaje podemos emitir nosotros? Eso que estamos diciendo. ¿A qué conclusión podemos llegar? No es fácil, es un reto, ¿no? Sigue siendo un reto hasta la muerte. Y que pues fuerza de voluntad, sí, fuerza de voluntad. a força de vontade, Hacer una vida más fácil. queremos fazer uma vida Porque desde la casa, ¿viste? desde a casa, de tener un compromiso y dedicación a seguir primeiro buscando. compromisso é seguir buscando comunidade. No, yo creo que sí, es importante. Ujú. Hola, Sim, buenas é tardes. importante. Boa tarde. Buenas tardes para todos, padre. Boa tarde para Quisiera todos, aportar un Padre. poco. Eu Muy quisiera importante lo que dizer ustedes uma han coisa muito compartido. importante que o De Senhor verdad es tem algo compartilhado sagrado, para podría nós. decir, Na porque verdade, sim, la vida podemos dizer que é uma fraterna no coisa es fácil, se sagrada. construye, se A vive vida fraterna día a não día é de los fácil se construir, detalles, se ¿no? vive de Del dia a diario vivir se dia, va haciendo de detalhes, y de más diário viver, você fraterno, vai más fazendo vida reconciliador, de mais paz, fraterna, mais increíble, reconciliador, mais diría de yo. paz. Pero para Incrível, eso creo que hay que diria hacer un eu. trabajo personal. Es muy Temos que importante fazer el um trabajo trabalho personal, pessoal, muito porque importante o trabalho entonces pessoal, de porque las então, personas, ¿no? Del mas individualismo está então, conformado de la uma pessoa, comunidad. do individualismo, está conformada a comunidade. Conformamos. Entonces, trabajar Conformamos. en la dimensión personal, conocerse Trabalhar en na primer lugar dimensão como pessoal, persona y luego conhecer-se ir no primeiro aportando, ¿no? lugar A e esa depois vida ir fraterna, esa vida voltando nessa comunitaria. vida fraterna, Sigue nessa siendo, vida creo, un comunitária. reto Sigue sendo hasta um donde Dios esté en desafio, la vida, pero nada até onde imposible Deus dê a es vida, poner mas fuerza de voluntad nada é y impossível hacer por compromisos força de serios. vontade e fazer Y bueno, compromisso seguir sério. tejiendo la vida E porque es un com tejido seguir más, le digo yo. tecendo Muchas a vida, gracias. porque é um tecido. Muchas Muito gracias. obrigado. Tenemos que trabajar nuestras propias Temos que cosas trabalhar individual para nossas próprias entrar y coisas trabajar en una individuais comunidad. para entrar e trabalhar numa comunidade. Sim. Otras personas que ayudan a Outras vivir pessoas en que ajudam a viver na comunidad, comunidade. hace Que faz difícil la vida comunitaria. difícil a vida comunitária. De sus experiencias que ayuda. Da sua experiência que ajudam. Que gosto. Buenas tardes, padre. Yo Boa soy tarde, Cecilia Padre. Valencia. Eu sou Estoy Cecília Valência. iniciando mi Estou voluntariado, iniciando apenas meu son voluntariado. 2 mesecitos que Ainda estoy, só tenho 2 pero mesecinhos que estou realmente aqui. al oírle Realmente, ouvi, tanta experiencia suya, tantas cosas, ouvi realmente tanta se abren experiência mucho sua. los caminos Se para abrem entender muitos muchas caminhos cosas, para porque entender muitas coisas. realmente es difícil. Porque Realmente es realmente é difícil. difícil. Realmente é Sabe que difícil. una de las cosas Sabe que uma das coisas que tal vez me hace más que, difícil para mí que é mais vivir difícil viver para eu assimilar, no sé, tal vez no encuentro eu não sei, en esos afirmar versus cuidar, en todas esas cosas, isso una de cuidar persona que todas sabe essas mucho coisas. a la Uma persona pessoa que no, sabe muito, no sabe mucho a del pessoa que campo não que se sabe está muito tratando. de Entonces, obviamente, um la persona camponês que da sabe mucho agricultura que siempre se va está a tener la tentando, a razón en pessoa todo. que sempre sabe ¿Cómo muito, sempre vai ter a confrontarlos? razão em Peor tudo. una Como persona confrontar nisso? E pior, primero el uma conocimiento pessoa da no mucho, el conhecimento conocimiento, la dá experiencia y muito, todo. na Y si la experiência e persona tudo. no está E se a en el mismo pessoa, nivel de e se não preparación, está no mesmo ¿cómo nível de afrontar preparação, eso? como Y afrontar isso? realmente como persona E aún realmente, sí como es un pessoa, poco se é pouco que le disminuyen, ¿no? Como que persona, porque claro, diminuem siempre como pessoa, la otra persona va a a saber outra más, pessoa vai y saber obviamente mais. sabe más. E, obviamente, sabe mais. Como usted decía, cada uno tenemos nuestras Como se cualidades, dizia, cada nuestros de dones que nós Dios nos ha tínhamos dado, nossa nuestras propias qualidade, nossos virtudes, próprios nuestros talentos, propios dones, virtudes, pero nossos próprios siempre va a donos. haber ámbitos en que Não es sempre vai ter inclusive âmbitos si es la que, persona inclusive, que se a lidera pessoa que lidera
la comunidad, la a coordinación, el comunidade, a equipo y todo, coordenação, o cómo equipe confrontar todo. esto. Como confrontar isso? Esa sería más que o sea, porque de la experiencia Mas podría seria hablar mais do que poco, minha poco, experiência, porque en 2 poderia meses falar realmente pouco, siento porque em 2 meses que hay realmente tanto que sinto, aprender, como tento dice que usted, esto aprender. me ha hecho entender que tengo que trabajar Temos primero que yo, ser entender que tenho que trabalhar primeiro em mim, pero primeiro siempre se eu. necesita, Mas sempre se no sé qué es lo que necessita, que não necesite sei más, qué es lo que me está o que necessitem faltando, qué mais, es o lo que está faltando, cómo o puedo más que trabajar en mí como porque posso esta trabalhar situación mais em sí mim, porque esta es difícil. situação se é difícil. Eso sería padre que me Isso guíe, porque seria. realmente con Que todas me sus guia palabras, con realmente todas com sus todas as suas se palavras. me ha abierto un poco la mente, Se no un me, poco, se me bastante. abriu a Entonces, mente, yo soy la que pouco tengo ou que muito. comenzar a trabajar, pero sí Então, se é tudo necesita que un tenho poco que começar a trabalhar. ¿cómo le Mas sim, você digo? precisa um pouco Más de como conocimiento de falo, cómo yo mais de poder tratar y conhecimento, llegar a la otra de como persona. posso chegar a outra pessoa. Eso es padre, muchas gracias. Isso é, Padre, muito obrigado. Gracias, Cecilia. Y Muito obrigado, comparto Cecília. a veces la experiencia Compartilho, a vezes, a a experiência. veces Às alguien que vezes, lleva bastante alguém tiempo en una que misión leva muito tempo numa sí sabe missão muchísimo, se sabe pero muitíssimo, no sabe lo muito, que no sabe. mas não sabe o Y que não hay sabe. formas y maneras E también. tem outra forma Y esa es la de dificultad. fazer também. Ellos ya E essa é a son dificuldade. la profesora o Já são a profesor, professora, o professor que sabe entonces, tudo. como E decir a então, veces cómo nosotros sentimos como dizer cuando às la vezes, como persona nós sentimos siempre quando parece a que pessoa dice este que en la comunicación. aparecer sempre, Es como o también caso un que a senhora proceso fala. de ir É um processo de adaptándose para ir, ganando adaptação, tiempo, que a para veces ganhando alguien puede tempo. ser así al Às vezes comienzo y pode se ser abre assim no más. começo, e Y depois se consultar abre um con pouco mais. otros, E compartir la consultar com experiencia outro, si hay otros compartilhar a que quieren experiência, primera vez. se saber tem um outro do equipe, No me puedo sinto assim, aportar nada como que porque la posso otra dizer persona nada, porque a outra la pessoa já persona que sabe tudo. manda y dice E a así pessoa que manda, que a como pessoa que trabajamos en dirige, equipo. que assim é, mas No, como fazemos no para trabalhar em equipe? exclusivamente que puedes Nessa ayudar. perspectiva que Feedback, possa ajudar, um retroalimentación que te feedback, hace que sentir essa a como el realimentação que te otro faça impone. sentir como o outro También impõe. decir, oye, yo Mas me também, gustaría mas aportar eu o também eu gostaria compartir lo que de estoy dizer algo, aprendiendo. compartilhar o que estou aprendendo. Outras pessoas podem dizer Outras algo para pessoas Cecília, podem dizer algo para Lisette, pues Cecília, tomando a para palavra y Lisete, la até pregunta já que se no quieren chat ver tem otro as poder perguntas, compartir. se querem ver a Todos pergunta e tenemos compartilhar. experiencias en Todos familia, temos en experiência na comunidades. família, na comunidade. Una cosa es ser Uma das asertivos coisas de ser para assertivos para tomar la trabalhar, palabra. para tomar a palavra, para pegar a palavra. Bueno, buenas tardes, soy Mari. Bom, boa tarde, sou Mari. A mí lo que me ha ayudado en la vida A mim o que tem comunitaria ajudado na vida comunitária muito é o diálogo, decir las mas cosas con caridad. dizer as coisas com caridade, Importa mucho el porque modo en que se digan las importa cosas. muito da forma No como nada más você es fala e diz hablar as por coisas. hablar, sino Não é só falar por falar, pues tener caridad, ponerse en el lugar ter del otro, tener qualidade, caridade, empatía, pôr decir no las lugar do cosas de outro, la ter mejor manera empatia posible e dizer as para coisas que da no melhor se maneira llegue a un possível, para que não conflicto se más chegue grande. num conflito mais Eso maior. es todo, padre. Isso é todo, Gracias, Padre. Mari. Tiene Muito obrigado, Mari. mucha razón y Tem muita razão. en cursos de consejería, yo Em recuerdo la cursos de primera vez conselheria, alguien dijo, de coro, que alguém já ¿cuántos fez. cursos en Quantos comunicación cursos han em tenido comunicação ustedes tem tido en el vocês? colegio, en la primaria, en la No colégio, na secundaria? primária, e em ensino fundamental. Entonces les pararon hasta el colegio Então, secundario eles pararam até o para colégio de tener escolas cursos de cómo fundamental, resolver conflicto y cómo puede de curso de hablar como resolver o y cómo conflito, como puede falar, hasta e apreciar lo que el otro como dice y poder compartir. apreciar o que o outro disse ¿No hay? e En compartilhar. la Não universidad, tem. entonces, Na faculdade, então. porque Não, hemos tenido porque el temos supuesto, tido o hemos suposto, pensado, hemos temos pensado, aprendido y aprendido temos bien cómo aprendido bem hablar y como compartir y falar e como dialogar compartilhar hasta e como resolver conflictos. dialogar
até resolver conflitos na família. Pero mi familia, mis papás Mas se minha querían família, meu muchísimo. papai, se queria muitíssimo. Mas também discutiram muito. Não tinha violência física, mas às vezes era só verbal. Mas às vezes temos aprendido, minha família, ou não falar de conflito na família. Temos aprendido isso. Então, muito importante. Temos tempo separar de 7 páginas, de um bom resumo. Apostila de 7 páginas de comunicação de Espanha. Esta experiência de aprender, esteve dizendo, aprendemos estabilidade de falar com respeito, apreciar, não ofender, e relacionar com empatia com o outro, e assim respeitar a comunidade. Outras pessoas. Buenas tardes, padre. Boa tarde, padre. Aunque ya había escuchado Já tinha escutado anteriormente, pero sua palestra anterior, mas na verdade, voltar a escutar, volto a entrar, a dar luzes. Eu já sou voluntário, estou no território. Então, agora viver no território já são outras experiências. E algo que lembro que nos falava, como na formação do ano passado, olha que foi muito forte para mim naquele tempo, que ainda eu lembro aquele tema, muito bom, essa parte da comunicação. E considero que se efetivamente a comunicação é algo fundamental, importantíssimo para poder levar uma convivência sadia ou para poder resolver os conflitos da melhor forma e maneira, tanto para resolver, mas às vezes por falta de comunicação é que se acontece os conflitos, falta de comunicação, mas para mim faz uma coisa tão maravilhosa como a mesma que gera o conflito, que é a comunicação, é a mesma que ajuda a sarar esses conflitos, porque de nada serve se não há comunicação. E só uma guerra fria para resolver esse conflito que acontece, que acrescenta mais. Os conflitos você tem que falar, você tem que confrontar. E para mim, acho que é o ponto fraco. É o fato de poder comunicar-se de uma forma respeituosa, em harmonia, com inteligência emocional, é como se chega a enfrentar o conflito. E pois, juntando o que também já temos falado nesta palestra, que com a oração, com a formação, com todas as ferramentas pessoais, é como se vai superando. Mas o que se é, que fazer? Essa seria a minha pergunta. Que fazer quando alguma coisa já chega a ser muitas vezes a mesma coisa?
repetitivo. Bom, sim, necessitamos que se nos comunique, que se nos informe, que se nos tome em consideração. Mas passa o tempo e volta com o mesmo problema e voltamos. Chega um momento que a lo melhor pode ser que a gente se canse. Sim, já tínhamos ficado, que tínhamos concordamos que tínhamos uma comunicação, mas agora resulta que não é assim. Já de repente, já muda tudo. Em que momento que eu me perdi? Não sei se dá para entender o que quero dizer, mas como quando alguma coisa como que volta a ser repetitivo uma e outra vez. Então, o que fazer com isso? O que fazer com isso quando o combinado não se cumpre? No estoy seguro sin conocer la persona y más de la situación. Tenho segurança sem conhecer a pessoa, mas sem a situação. Mas se uma parte é reconhecer conflito é normal. Às vezes, temos conflito, não é conveniente brigar. E muitas vezes é melhor evitar, fugir do conflito, porque vai aumentar mais o problema. Então, melhor procurar com muito mais respeito como podemos falar das diferenças. Uma coisa também, quando uma pessoa é possivelmente dizer ou usar a palavra irmão ou irmão. Concordo que precisamos falar e coisas que temos que resolver. Muito resposta. O que precisamos falar? Porque às vezes, a mim, acho que é muito difícil. Mas poucas vezes falamos na prática, que precisamos chegar a concordar, que precisamos falar. Temos a possibilidade de sentarmos, de fazer uma lista dos 5 temas mais importantes que devemos falar na comunidade e procurar em que momento podemos buscar soluções. Eu não sou o problema, você não é o problema. Temos desafios nessa vida juntos. E os dois precisamos falar para funcionar. Mas pedir também da outra pessoa, mas porque senão, então é como um loop, é como um rolo. Enrolar porque se quer saber o que quer falar. Isso é importante. Porque senão você vai enrolar, você vai perder a comunicação. Vamos chegando ao final. Se alguém quer acrescentar alguma coisa, lembre-se que a comunicação tão antiga que na Bíblia, na Torre de Babel, quando os povos, tentando com orgulho chegar a Deus, construíram sua torre. Suposto em metáfora. Deus falou: vão mudar suas línguas, não vai levar nada. E Pentecostes, todos escutaram em sua própria língua. Tinha comunicação, tinha comunidade. E então, a vezes que procuramos é tão antigo que dizendo que todos sejam um pela comunidade. E estamos na Gálata. E é Paulo tentando de resolver os conflitos da comunidade.
E como fariseu convertido, e Cristo é o mais importante, tinha negado alguns mestres, algumas pensam das comunidades judeus, muito estritos. Vocês, paganos, têm que assumir toda a lei, as práticas judaicas. É um exemplo de uma resolução de conflitos. Lembremos do primeiro concílio em Jerusalém, onde parte foi que tem que fazer os novos que querem fazer-se cristãos. Tem que ser judaicos. Até que ponto? O conflito é parte também da igreja, onde tentamos seguir buscando juntos um método sínodo. Esta é a esperança de escutar primeiro, de tentar decidir de cima para baixo. Mas é muito difícil, porque exige oração, exige uma mudança de aproximar-nos com respeito e confiança, que juntos estamos melhor. Então, umas reflexões, muito obrigado. É muito bom estar com vocês. Espero que tenham um bom ano em cada comunidade onde você se encontra. Muitas graças. Muito obrigado. Um minutinho, por favor. Obrigado. Por este espaço. Enriquece muito. Como dizia Marta, escutou ano passado que foi muito importante, que este ano de novo, muitos que estamos aqui também, muito obrigado. Acho que é uma tarefa que temos que fazer, entretecendo entre uma tarefa de todo o tempo. Aí ligamos nossas câmeras, a foto final. Alguns não ligaram a câmera porque têm dificuldade de conectividade. Também o estacionamento de fora. Tá bom. Então, muito obrigado. Tchau, tchau.